O que você está fazendo hoje é o que vai ditar os problemas que vão acontecer daqui 90 dias na sua loja. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Lucro. Olha só, quando a gente fala, pessoal, sobre os desafios que a gente passa, né, dentro de cada mês, eles não estão atrelados naquilo que está acontecendo hoje. São nas decisões que vocês tomaram no passado. Então é sobre isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês, para que vocês possam refletir, porque os problemas eles não aparecem do nada. São várias decisões, são várias ações que vocês vão gerando hoje e que eles vão se acumulando e vão acontecer nos próximos 60, 90 dias para dentro da sua loja. E afinal de contas, como é que eu faço, Fábio, para antecipar esses problemas que estão para acontecer daqui 90 dias? É justamente isso que a gente vai trazer aqui hoje. Então bora lá, vamos chegando aí, já se preparando. Eu tô sem meu cafezinho aqui hoje, hein? Meu cafezinho ficou aqui pro lado, daqui a pouco eu trago ele. Ó, Poliana, seja bem-vinda, Cíntia. Quando a gente fala, né, sobre as decisões de hoje vão impactar na sua gestão de loja do amanhã, né, daqui 60, 90 dias, porque pensa que quando você faz uma negociação de compras, quando você toma a decisão de pegar de terceiros renda para dentro da sua loja, isso tudo vai virando uma bola de neve, né? Eu até compartilhei num grupo ontem, um monte de pequenas coisas que vão acontecer na sua loja, que vão impactando para dentro do seu negócio. Bora lá então, deixa eu chamar aqui meu parceiro Fabiano aqui, vamos chegando, deixa eu ver se encontro, fazer esse bate-papo. Douglas, bem-vindo, Leandro, que tal? Fala, Fabiano, certo? Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo? Tá Tô, preparado para hoje, meu irmão? tô olhando para a rua, tô preparado, tá um sol, vai dar certo. Bom, bom. Ó, a Laura chegando aqui pra gente também. Gente, vamos lá. Fabiano, a gente costuma olhar para o hoje, né? Os problemas que a gente está passando hoje dentro da loja, desafios financeiros, né? E eu falo que o problema nunca é o financeiro é a consequência das decisões que toma. E se a gente pudesse, né, hoje, olhar para dentro da nossa loja e antecipar os problemas dos próximos 90 dias. E olha que muitos empresários não sabem nem o que vai pagar no mês que vem. Imagina a gente falar daqui 90 dias. Mas e aí, Fabiano, como que a gente poderia organizar esse tema de hoje? Se a gente pudesse ranquear os erros, né, que impactam nas decisões que vão acontecer, que tomam hoje, mas que vão gerar resultado para frente. Como que a gente poderia começar isso daí? Né, Fábio, a gente vem falando muito sobre isso, né, de planejamento e de organização de empresa, gestão de empresa, e aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala aqui. Se não tiver um fluxo de caixa projetado, fica difícil. Se não tiver loja inventariada, fica difícil. Se não tiver planejamento de compras, fica difícil prever esses 90 dias, né? Cara, sem planejamento fica muito difícil. Então a gente precisa de metas, né, Fábio? Para 90 dias, a gente precisa de planejamento de compras para 90 dias, a gente precisa de fluxo de caixa projetado para 90 dias. E eu estou falando 90 dias porque nós vamos falar aqui que os problemas, né, desses trimestres aí, de como a pessoa vira e fala assim, caramba, esse trimestre deu problema, como se fosse uma coisa construída naquele momento, né? E a gente sabe que isso é falta de planejamento, né, Fábio? O empresário pode virar e perguntar assim: ah, tá, Fabiano, mas só isso vai resolver? Sim, isso vai resolver, porque se você tiver um planejamento bem feito, sazonalidades no comércio, no varejo, podem acontecer, né, Fábio? A gente sabe. Mas tu vai estar com sobras ali, porque tu não vai fazer uma previsão argolada, né? Tu vai fazer uma previsão com sobras, já pensando nessas sazonalidades que podem acontecer de uma hora para outra. Então eu acredito muito nisso, né, Fábio? Que as compras planejadas
vão dar esse fôlego para o fluxo de caixa, as compras planejadas vão dar essa previsibilidade aí de futuro. E eu acredito muito nisso, tanto que a gente tem pregado isso durante muitos anos e tem feito isso acontecer em muitas empresas, né, Fábio? O teu trabalho com compras e estoque, a gente até estava conversando essa semana passada com um mentorado prêmio nosso, e ele está sedento por isso, né? A próxima reunião que a gente vai fazer com ele, que é só sobre compras e estoque, porque ele já entendeu que é ali que mora o perigo. Cada vez que ele para de prestar atenção no compras, o financeiro berra lá e levanta a bandeira. Mas esse erro do levanta a bandeira financeiro hoje, que nós estamos falando, ele já aconteceu há 90 dias atrás, né, Fábio? É isso? Esse é o meu pensamento, ele é muito firme na minha cabeça, e tu me corrija aí se a minha fala aqui foi errônea ou não. Eu penso assim, se a gente pudesse listar erros aqui, né? O principal erro aqui, o ranking, né? Se a gente fizesse um top 5 aqui, seria tomar decisões só baseado no seu cenário atual, ou seja, olhando só para hoje. Se você olha só para hoje, Fábio, tá faltando mercadoria, eu preciso comprar, e tu vai lá porque hoje tá faltando mercadoria, tu vai lá e compra, porque hoje o teu cenário tá mostrando que você precisa fazer essa reposição. Você precisa olhar não só para o hoje, mas para os próximos dias. Por exemplo, quando eu falo de compras não é só sobre você olhar para o seu estoque e falar, a gente precisa repor mercadoria. Compras é você olhar para o teu estoque, mas você olhar também para o seu contas a pagar, você ver ali se você parcelar essa compra em 30, 60, 90, qual que é o impacto financeiro que isso vai causar no seu fluxo de caixa. Os grandes impactos que você tem hoje no seu financeiro, porque quando a gente fala do financeiro, 50%, 60% das suas despesas são de mercadorias na sua loja. Então, se você consegue, em vez de você... Porque a gente quer atacar várias coisinhas, né, Fabiano? A gente quer atacar várias pequenas coisas. Só que a gente tem uma fatia que representa 50%, 60% da despesa. E a gente não olha para ela. Então, eu vou lá, quero suprir uma demanda, e aí eu compro sem olhar para o impacto futuro que vai ter no meu financeiro. Eu faço promoção aleatória sem saber o impacto que vai dar na minha margem. Isso acontece muito, porque eu comprei errado lá atrás. Por eu ter comprado errado lá atrás, eu travo o meu fluxo de caixa, porque eu não olhei para o fluxo de caixa. E aí, como eu não olhei para o fluxo de caixa, hoje, ou seja, daqui 90 dias, eu preciso gerar receita para pagar as minhas despesas. E aí que entra aquelas promoções malucas que muitos donos de lojas fazem para poder levantar a receita para pagar o boleto da manhã. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, Fabiano? Não decidir olhando para o hoje. Olha o Renan aí, bom dia, Renan. A gente bate muito na tecla com os nossos mentorados, assim como o Renan que chegou aqui com a gente hoje. A gente bate muito na tecla sobre, tu tá comprando. O estoque, ele é apenas um indicador que tu olha. Você olha para o estoque, você vê que precisa comprar mercadoria. Mas não é ele que vai ditar se você vai comprar ou não. O empresário, eu penso assim, que a gente tem dois perfis de empresário. O empresário com mentalidade comercial e o empresário que tem a mentalidade financeira. Dificilmente a gente vai ter os dois. Dificilmente. Ou ele é mais atrelado ali para o comercial, ou ele é mais financeiro. O cara que é comercial, ele vai olhar para o estoque e vai falar assim, pô, meu curva A, vai gerar receita, pá, 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 sai comprando. O cara que é financeiro vai olhar, opa, peraí, se eu comprar não vou conseguir pagar, calma aí, eu vou ser mais prudente. Eu vou analisar as possibilidades antes de sair negociando. E aí, quem é o certo e quem é errado? Não existe para mim um certo e errado. São dois perfis diferentes, um mais ousado, outro mais conservador, mas o que gera maior impacto hoje nos problemas é que muito dono de loja toma a decisão por impulso, olhando para o cenário atual e não para o futuro. Eu gostei que tu falou desse bloquinho aí dos 50%, e aí a minha mente aqui já visualizou os blocos todos, né? Se tu gasta mais ou menos 50% de mercadoria, Fabiel, que a maioria aí gasta, tem outros 30% que a gente sabe que são custos fixos. Ou seja, todos os meses ele sabe que vai ter aquilo ali. Aluguel, condomínio, blá, 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 tudo que a gente já sabe.
E tem aqueles 20% dos variáveis, que é comissão, que é imposto, que ele também mais ou menos já sabe se ele tem uma previsão de metas. Então, cara, tá vendo como não é difícil ter um fluxo futuro, né, Fábio? Por mais que tu não saiba hoje exatamente tudo que tem para vencer, mas se tu botar só essa ideia dos bloquinhos aí, 30% que eu vou faturar é custo fixo, 50% da mercadoria e tal, só não esqueça que se tu fizer desse jeito, não sobra lucro em lugar nenhum, né, Fábio? Então, aí que entra o controle de compras, como você vai comprar, como você vai parcelar. E outra coisa que bateu forte na minha mente aqui é quando tu falou assim, eu vou pagar o meu fornecedor 30, 60, 90. E aí quem está assistindo a gente vai dizer, tá, mas isso aí é o comum, né? É o que é... Como se só existisse essa forma de pagamento na indústria, né? Eles usam isso como ancoragem para todo mundo e quem aceitou, aceitou, tá tudo certo, né? E a gente sabe que não, né, Fábio? E a gente sabe que a gente começa pagando com 30 se a gente não pede, porém a gente consegue começar com 45, consegue começar com 60, consegue sim parcelar em 5 vezes, consegue sim jogar mais para frente, mas você tem que solicitar isso. Quem não pede prazo de pagamento não ganha, assim como quem não pede verba de margem cooperada também não ganha. Então, a gente sabe que a indústria, Fábio, tem um monte de cartas na manga que eles oferecem para quem pede, ou para quem compra bem, ou para quem compra com planejamento. E para quem não pede e não compra com planejamento, não ganha, né, Fábio? E aí que está a virada de jogo. O comprar bem que a gente fala aqui não é só decidir o produto que vai comprar, quanto vai comprar, não, é como vai comprar, né, Fábio? É esse prazo de pagamento, é essa verba de marketing pode entrar. Tudo isso faz parte do comprar bem. Senão a pessoa acha que é só escolher bem o produto, né, Fábio? Não é por aí, né? Eu penso que assim, comprar hoje, sem olhar para o seu amanhã, é a forma mais rápida que você tem de criar um problema dentro da sua loja. A verdade é essa, né? O segundo fator que eu penso aqui, primeiro, você compra só olhando para o hoje. O segundo fator é você comprar sem uma previsão. Meu Deus, eu tenho um arrepio quando eu escuto dono de loja falando assim, quando eu pergunto, como que você negocia suas compras? Qual é a análise que você faz? Aí a pessoa fala assim, eu olho para o quanto eu vendi, eu olho para o que eu tenho no estoque e coloco 10% de crescimento sobre o faturamento do mês passado. Eu falo que é a magia dos 10%. Eu quero descobrir, um dia eu vou descobrir quem falou que é 10%. Eu quero saber de onde que surgiu os 10%. Mas tá errado. Tá errado. Eu vou chamar uma pessoa para participar aqui com a gente aqui, É um dono de loja, ele tem 7 lojas, eu sempre falava que ele tinha 7 lojas, empresário do interior de Santa Catarina. Eu falava, você tem 7 lojas. Ele falou, não, cara, eu tenho 6, por que você tá com 7 na cabeça? Agora, hoje, ele tem 7 lojas, né? Então, Bom ele dia. bom dia. Bom dia, meus queridos, tudo certo? Bom dia, Ariel, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ariel, empresário, legendário, pai de família. Não vou nem falar tudo que ele é aqui. O Douglas está perguntando para nós, Fábio, se isso serve também só para indústria ou para atacado. Serve para atacado também, Douglas. Tu tem que chorar as pitangas com qualquer fornecedor que tu tenha, cara. Todos os fornecedores que tu tenha, seja ele atacado, seja ele indústria, eles têm isso de cartas na manga. Agora eu vou te dar uma outra dica aqui. Se tu está comprando de atacado, talvez o teu planejamento não está tão bom, porque talvez, e aí eu não sei qual é o teu negócio, poderia estar comprando diretamente da indústria se planejasse para 3, 4... Eu vou dar um exemplo, Fabiano. Semana passada a gente fez atendimento com o Grupo Beira Rio, de uma das marcas, e daí com eles é muito bom o prazo, a gente nunca tem problema com prazo com eles, né? Mas daí o cara perguntou pra mim assim, qual foi o prazo que tu fez lá com o cara da Modari? E eu falei, não, eu quero saber o prazo que você tem aqui. Deixa eu ver tua tabela. Eu do lado dele no tablet aqui, né, girando, né? Falei, tu tem 120, 150, 180? Ele disse, não, eu tenho, tá liberado, tá liberado. Pô, se ele tem, o outro grupo também tem. Já mandei mensagem pro poder presidente, pode fazer 120, 150, 180. Eu falei, eu quero prazo médio de 150 dias, pode vir. É assim, cara, a gente tem que estar ali de olho neles, porque a gente acaba... Quem compra muito da mesma marca sempre, né, Fabiano? Tu também acontece isso. A gente fica costumeiro, né? Não, pode ser aí, mantém a data, mantém ali o prazo que a gente sempre faz. E aí é um grande erro que eu já cometi isso lá atrás, hoje, graças a Deus, não cometo mais,
é que às vezes a gente vai lá que o melhor prazo de pagamento, né, Fábio, é o maior prazo. Tipo, igual como eu falei, 120, 150, 180. Mas deixa eu olhar para o meu fluxo de caixa previsto. Será que realmente o 120 é bom? Será que aquele mês lá não está com 60% já de mercadoria para pagar? Dos blocos que você Ariel, contou? Né? Então, simples, né, Ariel? Porque assim, a gente fica tão acostumado a só negociar custo, 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 e a gente não percebe que o prazo também é algo extremamente importante para uma negociação. muito, Eu, muito. eu penso, né, na minha mentalidade, a gente tem dois empresários aqui ativos, Fabiano de ótica, Ariel de moda, confecção, calçados. Eu penso assim, cara, antes de eu bater em custo de mercadoria, a primeira vitória que eu quero ter é de prazo. Para mim, a primeira vitória que eu quero ter é prazo. Por quê? Isso vai aliviar o meu fluxo de caixa, vai me dar mais tempo de girar a mercadoria, e aí sim, Fábio, eu não vou negociar custo, cão. Prioridades. Eu priorizo o prazo, e aí o cara me deu um prazo. Na mesma reunião, eu falo assim, agora chega aí, amigo. Vamos falar do custo agora. Eu ganhei o prazo ali. Agora vamos falar do custo da mercadoria. O que você consegue fazer para a gente poder melhorar a minha margem? Ó, você está me entregando uma margem de 52%. Eu tenho uma outra indústria aqui que está me entregando um percentual de 55%. A gente precisa melhorar aqui. Eu quero que o seu market share hoje saia de 7% e a gente suba para 10% nesse ano. Que a gente, o que eu estava falando agora, compra sem previsão é o maior erro que um dono de loja pode cometer, né, Ariel? E aí eu queria Não, saber, e assim, né? tu já chegou A a gente- comprar, Ariel, sem previsão de venda, olhando só Ah, para giro? quem nunca, né, Fabiano? Graças a conhecer vocês aí, e a gente alinhou muita coisa, depois a gente aplicar a metodologia. Mas algo que eu encontrei esses tempos com uma mentorada, que a gente estava fazendo aula, né, Fábio, num encontro, ela falou assim, eu compro tudo 30, 60, 90 e tal, e tal, tal. Ela falando, né, compro tudo no prazo e não sobra dinheiro. Aí eu falei para ela assim, tá, mas quantas vezes você vende na sua loja? Ah, eu vendo até 10 vezes no crediário e no cartão. Aí eu falei para ela, você vende tudo. E quanto que representa a tua venda em 10 vezes? Né? O teu crediário, ou de 6 a 10 vezes? Sabe que eu nunca vi isso? Ou ela chamou, ô filha, dá para ver isso no sistema? Aí eu falei, eu acho que a gente tem um grande problema aqui. A gente está pagando com prazo médio de 60 e nós estamos vendendo com eu falei para ela, eu tenho certeza, sem olhar teus números, que mais de 50% da tua venda do crediário, ela é acima de 6 vezes. Então nós estamos falando de um prazo médio de 150 dias. Quanto capital que essa pessoa está injetando lá dentro do negócio dela? É claro que não vai sobrar dinheiro. É claro que não vai, né? Ô, Fábio, a É, minha cabeça está fritando aqui, deixa eu falar duas coisas aqui. Quando o Ariel falou ali de representante, de indústria e serve para o Douglas, para todo mundo que está aqui, cuidem, porque do mesmo jeito como eles têm um prazo de pagamento maior para te dar, do mesmo jeito como eles têm verba de marca para te dar, eles também têm a tabelinha A, B, C, ou tabelinha 1, 2, 3, onde o custo da mercadoria é mais alto, para eles poderem te dar isso. Então fica muito antenado com quanto que você pagou na compra anterior, e a primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma nova compra é: teve aumento, teve reajuste de tabela? Não. Então eu já olho ali, se ele me deu um prazo maior, mas botou na tabela B e C, eu já vou saber na hora, porque eu já olho ali. Então fiquem antenados, ó, isso aí é um insight muito forte, porque tem pegadinha na indústria também. E aí a outra coisa, Fábio, é assim, ó, o Ariel estava falando ali de, o representante dela me perguntou, tal, qual é o prazo do outro. Isso aí se chama amizade, né, Ariel? Quando a gente fica amigo do representante, também é um risco, tá? A amizade, esse network, ele serve para você conquistar algumas coisas, mas quando você tem uma amizade e a confiança aumenta, às vezes você para de prestar atenção, né, Ariel? E entra nesse automático aí do mesmo prazo, mesmo custo, e esquece de negociar. Então, assim, negócios, amigos à parte, porque na hora que você senta numa mesa de negociação, você tem que esquecer que aquela pessoa é seu amigo. Depois, quando sair dali, vai almoçar, vai tomar café, mas naquela hora ali, foca aí no teu negócio. A negociação é sempre naquele momento, naquela hora, né, Fábio? Não dá para ficar para depois. Então, sentou na mesa, liga a chavezinha do empresário ali, comprador, e peçam tudo. Peçam prazo, peçam VPC, peçam tudo, e fiquem antenados se o custo não está mudando da compra anterior para essa, porque tem essa pegadinha aí, Fábio. eu penso assim, que toda compra sem previsão
ela é um problema em construção, né? Até rimou, né? Toda compra sem previsão, ela é um problema em construção. Por quê? Quando você compra, negocia com seu fornecedor, e aí você vai lá, só briga por custo de mercadoria. Você compra porque você está precisando de mercadoria dentro da sua loja, mas você não olha para o seu fluxo de caixa, você não olha para prazo de pagamento, você não olha para giro e cobertura de estoque, você não olha para a margem que esse produto, que esse fornecedor está entregando para você. E aí o que, que acontece? Uma coisa, e aí tem, quando eu falo de margem, né? Margem, vamos pensar aqui lá em cima, na margem bruta, né? A gente está falando de, primeiro, a margem de precificação, que ela é uma realidade totalmente distinta da margem realizada, porque você precifica uma mercadoria. Só que aí você não tem um olhar clínico de quanto que ela está deixando de margem efetiva. E aí tem aquele produto que você precificou lá com markup de 2,5, 2,3, né? E aí você está querendo que ele volte para você uma margem de 53, 54, 55% de margem efetiva. Mas não. Você não percebe que você precisa dar um desconto aqui, um desconto ali para esse produto começar a girar. Você não percebe que às vezes você está usando ali um cashback, né? Algo ali impactando direto na sua margem. Você não está vendo isso. Você não percebe que esse produto ele só gira porque você faz desconto com a tua equipe, que a equipe fica chorando para baixar preço, fazer promoção, para girar, e aí você abaixa. E aí quando esse produto gira, você não percebe a margem que ele está dando para você. Você só lembra do quanto que você calculou na margem de compra. E aí isso começa a impactar a sua lucratividade. Isso começa a drenar energia do seu fluxo de caixa. E aí, sim, a gente precisa atrelar o compras com a previsão de vendas, que o Fabiano tinha falado. Eu tenho que comprar com base em meta. Meta, mas não é só de faturamento. Eu tenho que olhar para a minha meta de faturamento, eu tenho que olhar para a minha meta de margem, eu tenho que olhar para a minha meta de prazo de pagamento, eu tenho que olhar para a minha meta de giro de estoque, eu tenho que olhar para a minha meta de lucratividade, né, de margem bruta, eu tenho que olhar... Cara, a meta do estoque é um dos principais pontos que poucos empresários param para olhar. Por isso que o negócio vai subindo, subindo, subindo. Quando você vê, está uma bola de neve, né? E isso acaba impactando totalmente o negócio. Tem uma frase que fala, né? O caixa cobra com atraso, sempre com atraso. Por que tu comprar hoje e só vai pagar lá na frente? Então ele só vai cobrar essa conta lá. O sorriso que tu tá dando hoje sem planejamento, fazendo essa compra, porque é gostoso comprar, quem não gosta de comprar, né? Ele vai criar um problema lá na frente. É isso que a gente veio falando lá desde o princípio, né? Essa conta não vai vir hoje, essa conta vai vir com atraso. Então, nada que você está pagando de boleto hoje, ele foi feito hoje. Ele foi feito lá 1 mês, 2, 3, 4 meses atrás, depende do teu negócio. Então, essa conta ela sempre vem com atraso. Por isso que previsibilidade é tão importante. Por isso que planejar é tão importante, né, Fábio? Porque senão as pessoas vão ficar olhando aqui e vão ficar dizendo, tá, mas me explica. E isso é sobre... Quando a gente fala que tem a parte operacional, a parte estratégica, hoje é uma reunião aqui só sobre estratégia, né, Fábio? A estratégia é isso. Quanto que eu vou comprar? Quando? Como que eu vou comprar? Como que eu vou pagar? Isso tudo planejar, pessoal, é para evitar problemas futuros no seu caixa. Porque senão depois não adianta chorar as pitangas e dizer, cara, hoje eu sou obrigado a vender tanto para pagar o que eu tenho para pagar aqui. Não. Tem que planejar, tem que planejar. Eu fico louco com isso quando a pessoa não consegue olhar nem 2, 3 meses para frente. A gente olha 12, né, Fábio? Se a gente consegue olhar 12, ou olhar 1, olhar 2, 3 meses para frente, vai começando devagarinho e vai ampliando isso aí, né? Eu vejo que isso aí é o segredo do sucesso, Fábio. Planejamento, olhar para frente, fluxo de caixa. Ô Ariel, fala uma coisa para mim. Por que hoje a gente tem muito dono de loja que, mesmo sabendo, porque essas informações que a gente fala aqui não é surpresa para muitos empresários, né? Mas por que a cabeça do dono de loja só está ali no apagar incêndio? Ele só vende... Vamos pegar aqui, ó. Porque dentro de compra a gente vai puxar um gancho para venda aqui. Por que muitos empresários só vendem para apagar incêndio dentro de loja? Você hoje, como empresário, dentro do segmento moda, calçados, confecção, aí no interior de Santa Catarina, sócio proprietário aí da rede Dauber, como que você vê hoje? Por que muitos donos de loja, até com a sua experiência de acompanhar empresários em mentorias,
você vê que o empresário fica refém da venda, aquela venda desesperada, né? Que sacrifica margem, que não gera lucro, só caixa imediato. Cara, eu acho que o ponto principal disso, né, Fábio, que tu falou, é a falta de planejamento, que vocês vêm batendo na tecla aí, sobre olhar para frente, olhar para os próximos 3 meses, para os 12 meses, olhar e analisar a tua curva ABC, tua cobertura de estoque antes de comprar, né? Deixar de olhar só para o feeling, né? Quem tem mais tempo de varejo aí só quer saber do feeling, pro feeling, daí compra tudo que acha bonito, né? Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter previsibilidade, saber olhar para frente, saber olhar para o número e ter também. Não adianta também eu ter tudo, não tem nada, né, Fábio? Porque tem gente que tem tudo e não olha para o número, né? Sai comprando com feeling também. E eu acho o que é muito importante nisso, Fábio, também é a questão do ambiente, né? Em que ambiente que você está hoje? As pessoas que você está se relacionando, estou falando que negócios, né? Que você está se relacionando, então negócio, tá olhando para isso também, discute sobre isso, fala sobre isso. Tu tem empresários, mentores, pessoas que podem, você pode estar chamando, tirando dúvidas. Você tem ferramentas, você tem uma metodologia que você está seguindo para fazer suas compras. Eu fui um cara, nós temos varejo mais de 30 anos, né, Fábio? Então, a minha mãe veio naquela cultura de olhar para o feeling, sempre foi feeling, sempre foi olhar para a prateleira que precisa comprar, vai lá e compra, né? A gente está em outro momento do varejo hoje. Né? Então, até porque hoje com mais lojas a gente não consegue olhar para a prateleira e saber o que precisa comprar, né? Tem que olhar para os números, né? E a gente tendo essa ferramenta, cara, isso dá uma clareza gigantesca. Ontem mesmo, era domingo, era 10 horas da noite, eu estava finalizando um pedido aqui que eu tinha feito no showroom, eu fiz o pedido, fiz toda a minha planilha e tudo. Aí esperei passar dezembro e fui olhar minha cobertura de estoque para os próximos 3 meses daquela marca. Eu fui lá e tirei duas referências. Duas referências davam 200 calças, né? Então, assim, isso num pedido de calça jeans, você sabe que dá uma pancadão, né? Dá uns 20 mil reais. Fala pra gente. Dá uns 20 mil reais, mais ou menos. Já né? paga uma mentoria quase, né, Fábio? Uma correção paga. Então, assim, é questão, é isso, né? Saber olhar para frente, né, Fábio? Conseguir ter clareza do teu futuro. Ah, a gente é assertivo em tudo olhando para frente? Não, mas a gente erra muito, 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 muito menos, né? E a gente sai correndo, né? A gente sabe qual que é o time. Por exemplo, essa marca que eu comprei, ela me entrega em 45 dias se eu fizer um pedido novo. Então, por que eu vou estar comprando lá para 6 meses para esse cara de cobertura? Eu vou deixar rodar um pouco, vou lá, faço uma reposição rápida. Só que isso é o quê? Isso foi mudando conforme eu fui vivendo com pessoas, né? Igual vocês, por exemplo, que me ajudaram a ter essa clareza. Antes disso eu não tinha. Ô Ariel, Serginho, a galera que tá chegando aqui, vamos pensar aqui nesses últimos. A gente se conhece aí o que? Uns 3 anos? Vamos pensar? Um pouco mais, né? Por aí. Um pouco mais. Se a gente pudesse tangibilizar isso daí, ao longo desses 3 anos, quanto que você já economizou de erros de compra que você tomaria sem ter tido uma análise, sem ter tido uma abertura ali de visão estratégica com a gente ali? Nesses últimos 3 anos ali, se não tivesse um bate-papo ali... Eu acho que tem uma coisa que não dá para calcular, que é a paz do espírito, né? Quando tu faz a compra assim, tu olha assim, pô, essa aqui foi uma compra bem feita. Não, quando o lojista, assim, ó, ele acaba de comprar, ele olha e fala, quanto que deu isso aí, né? Ah, 100 mil reais. Meu Deus, eu comprei tudo isso, mas o que eu comprei tudo aqui? Deixa eu ver, meu Deus do céu, né? Então, assim, hoje eu já vou para compra, já sei o quanto que eu vou comprar, já, né? A gente já tem esse número na mão, essa clareza, né? Então, essa paz de espírito, eu acho que não tem preço. Mas se a gente for pensar em dinheiros aí, reais, vamos pensar assim, cara, eu vou te falar, a gente compra por ano, em média, 3,5 milhões, 4 milhões de cota de compras, né? 5, ano passado foi 5.500 a nossa compra. Então vamos lá, se eu fiz uma compra, e a gente gira dentro da coleção, a gente está girando 80% hoje. Já foi de 65%. Olha só. Olha o giro acontecendo aí, né? Eu pegava uma coleção, por exemplo, coleção de inverno, eu chegava a girar 70, 68, hoje eu tô girando 80, 82,
né? Por quê? É compra assertiva. Já deixamos de comprar muitas referências porque não girou, vou lá, olho o giro, vou lá, tiro a referência do Léo de compra, né? Porque é muito tempo fazendo, mas assim, pelo giro dá pra gente ter uma noção, né? Se eu Só isso girava aí que você 65, falou, só isso aí que você falou já dá 1 milhão é. por minha cabeça aqui, eu já fiz a conta bem. Já dá uns 2 milhões, bem bom. Ou Ô, seja, Mas, Fábio, mas como que é, ô, Fábio? Eu fui ao longo de ser muito bem aplicado, né? é, o Ariel Então é não- complicado. quem ficava com raiva da gente antes, Fábio, era só a indústria, né? Que a gente fazia, ensinava o lojista a comprar melhor, a indústria ficava com raiva, mas agora, o Ariel tava falando, sabe o que que eu tava pensando? Quem começou a ficar com raiva da gente é os clientes do Ariel, porque ele começou a fazer menos desconto, menos promoção desesperada, menos parcelamento com prazo longo. Quando a gente fala, né, eu trago aqui para vocês terem uma noção, né? Porque o Ariel ele trouxe ali que ontem ele estava refletindo sobre uma compra que ele fez no showroom, sobre a decisão que ele tinha tomado e queria, né, de fato ali emitir o pedido. Tinha pedido. E aí quando ele foi, por quê? Olha só, isso acontece com cara, 90% dos empresários, né, que eles vão para o showroom, independente do teu segmento. Você vai lá negociar numa exposição, tu vai, sabe, negociar lá com o seu fornecedor, tu fica encantado com os lançamentos, com as oportunidades, e para você tudo é oportunidade, tudo vai dar certo na sua loja. E aí você chega lá, você vai e compra um produto. Aí você compra na pressão da indústria, os representantes falando, vai, isso daqui está na tendência, isso vai dar certo, faz isso, faz aquilo. E aí você compra a mercadoria. Na emoção. Quando o sangue esfria, é aonde você tem que ter a cabeça de empresário. Eu falo que você já tem que estar com a rascunha ali na mão, né? Já saber o que você vai comprar, qual é a marca que você vai priorizar. Você já vai, né, para uma feira com essa mentalidade. Mas aí é o que aconteceu com o Ariel. O sangue esfriou, a emoção passou. Aí falou, peraí, deixa eu olhar para os meus números. Deixa eu olhar para a cobertura, deixa eu olhar para o giro. Opa, esses produtos aqui, se eu permanecer com eles, vai ficar muito tempo da minha loja, no meu estoque, vai diminuir meu giro e vai acabar impactando meu Deu caixa. até um insight aqui, ô Fábio. A moda, né? Se o pessoal tá de moda aí, até bota nos comentários quem é da moda, quem é outro segmento que tá aí, bota aí. A gente faz muita feira, né? Então, a gente vai pra feira, então, pô, é tendência, é moda, é lançamento, é aquela loucura. O que que eu e minha esposa a gente faz? A gente faz um dia de feira, a gente olha todos os estandes, faz algumas anotações. Outra semana outro dia eu vou comprar. Vou lá, eu compro. Eu tenho uma tabela de pedidos ali, que a gente tem esse modelo, né? A gente já passou por alguns mentorados. Eu digito tudo e eu só mando esse pedido à noite ou no outro dia de manhã. Nunca Por na quê? eles, né? Não, eu não mando, porque às vezes eu fui para outro lugar lá e eu consegui negociar a mesma calça um pouco mais barato. Eu só mando depois sem aquela calça, ele nem sabe. Tipo assim, ó, não é ele que digita o meu pedido. Quem digita o meu pedido sou eu, entendeu? Então ali eu tô vendo quanto que tá dando, quantas peças está dando, quanto que tá meu valor está dentro da minha cota ou não tá, entendeu? E outra, se tu segurar um dia o pedido, outro dia já estão te mandando mensagem, e aí, vamos negociar, e aí tu vai mandar o pedido, aí tu pode dar mais uma. Você Já tá está contando para a meta dele, né, Ariel? Aquele pedido, ele já está contando. Faltando aquele pedidinho para fechar tudo, né? Ó, e aí Mas é isso aí. a gente está falando o que, Ariel? Só para te contextualizar aí enquanto você chegou, sobre as decisões que a gente toma hoje que impactam os próximos 60 e 90 dias na nossa loja. Então, é aquela decisão, aquela emocional, né, sem nenhuma análise estratégica, puro desespero, que isso acaba gerando, não impacto hoje. Hoje a gente pensa que deu ok, pô, a estratégia foi boa, mas é amanhã que a conta chega, né? E aí, a gente traz aqui algumas visões sobre como que a gente pode resolver esses problemas, evitar problema, por exemplo, de compra sem meta, evitar problemas de tomar decisões ali sob pressão. E quando eu falo de pressão, não é só pressão na indústria, é pressão dentro da sua loja, porque você como empresário, muitos empresários é dono de loja, é diretor de marketing, é líder, é gerente, é RH, ou seja, tudo isso impactando para dentro do seu negócio. E aí, eu penso que a primeira coisa é você não tomar a decisão sem olhar para uma projeção.
sem olhar para o seu caixa, sem olhar para o seu estoque, sem olhar para a sua margem. Você precisa tomar essas decisões, seja ela de compra, seja ela de vendas, para que vocês consigam, de fato, saber os impactos que vão ser gerados futuros. Fábio, mas eu não consigo projetar isso para 90 dias. Consegue. Consegue. Despesa fixa é fixa. Tu projeta esse negócio para o ano inteiro. Variável, ele tem uma média. Você pode pegar lá a sua despesa variável dos últimos 12 meses. Você vai encontrar uma média. Ela vai ter oscilações para mais, para menos? Sim, ela vai ter. Mas você consegue ter algo próximo da tua realidade. E com isso, você consegue enxergar aonde que você pode ter impacto dentro do seu caixa com as decisões que vocês estão tomando hoje. Olha só, vou dar um exemplo aí, Ariel. Ariel, Fabiano, o que está acontecendo agora no mês de janeiro? O que acontece no mês de janeiro para muito dono de loja? O dono de loja, ele fez compras ousadas lá em setembro, outubro, para poder passar o fim de ano, ok? E aí, qual que é a realidade? A realidade é que o caixa enche em novembro e dezembro, e aí você fala, top, ganhei dinheiro, aí vai lá, faz saque, faz o alvoroço todo, e chega o janeirão. O que acontece no janeirão? Queda no volume de vendas, despesa lá no talo, muitas das vezes a despesa representa 80%, às vezes até ultrapassa o quanto que você tem de previsão de faturamento no mês de janeiro, ou seja, o faturamento de janeiro sozinho não é capaz de pagar a despesa de janeiro. E aí, muito dono de loja que entra no 2026, ali na virada de ano, fala assim: esse ano vai ser diferente, esse ano vai acontecer. Chega lá no dia 7, no dia 8, os boletos explodindo, o caixa não aguenta, pega empréstimo no banco, faz aporte, antecipação. Aquela loucura. Isso que vendeu bem em dezembro, mas não guardou, gastou tudo na virada, achando que agora. Não. Cadê a previsibilidade, né? De olhar para janeiro, entender. A gente atendeu uma mentorada, né, Fábio Primo, que era bem assim, né? O final de ano dela, o trimestre de ouro, é tão forte que se ela não prestar atenção naquele dinheiro todo que entrou e usar o dinheiro, ou gastar, ou fizer retiradas, o primeiro trimestre é muito fraco perto dos outros. Então, ela tem muita conta de compras que foram feitas para o trimestre de ouro que vence em janeiro, fevereiro, março. E como eu e o Fábio, a gente faz a previsibilidade, ela olha o dinheiro que sobra em dezembro no caixa e fala, caramba, estamos bem. E aí, quando a gente divide ali, a gente vê, estamos bem, mas estamos no limite. Se a pessoa usar só o hoje, né, Fábio? Ela vai sair fazendo retirada, cara, porque tem muito dinheiro parado ali. Só que esse dinheiro ele está parado ali porque ele é para as contas de janeiro, fevereiro, março que vão vencer. Mas sair já pensando em abrir loja nova e vamos acelerar o negócio aí. É perigoso. Por isso que essa planejamento, né, Fábio, prever o futuro é tão importante. E quando o Fábio falou ali, o variável é mais difícil, depende, se o cara tiver as metas, né, Fábio? Ele coloca os variáveis em cima da meta que ele pretende vender. Gente, eu faço o planejamento de 12 anos e de 12 meses. Mas dá pra fazer de 12 anos também, se quiser, né? Mas é mais difícil acertar. Mas a gente faz de 12 anos, de 12 meses também. Nossa, e nosso índice de errar assim, em despesa fixa é muito baixo, a não ser que teve algum aumento de alguma despesa ali que não foi calculada. O aluguel que era para ser 3% veio 10% ali, alguma coisa assim que a gente acaba errando. Né? E os variáveis questão de imposto. Então, passou de uma alíquota ali, acaba dando um pouquinho mais, mas aí também faturou um pouco mais. Mas é erros pequenos. Pensa você não ter a previsibilidade. O erro é gigantesco, né? Então, a gente também tem esse problema. O nosso pagamento ele sempre fica mais pesado também. A gente tem 2 picos muito grandes, janeiro, fevereiro e março, e temos um pico muito grande ali em setembro, outubro e novembro, né? Por causa das compras de inverno, né? E por causa das compras de verão, né? Só que já levamos muitos sustos também em janeiro e fevereiro, vários anos. Hoje não, a gente consegue equilibrar ali certinho, trabalhar com plano de pagamento dos fornecedores e tal, para a gente ter passar esse trimestre tranquilo, né? Mas quem ainda não passou por isso do varejo, né? Corre, quem não passou ainda, eu falo assim, corre e toma ação logo, porque tu vai passar. Se tá só acontecendo, a tua loja tá só acontecendo, vai acontecer logo isso aí, né? Né? Uma hora chega. Uma hora chega, não adianta.
E, ô Fabiano, o que eu penso aqui, né, cara, que para a gente poder evitar esses problemas dentro de loja, né, na vida do empresário, ele precisa ter menos reação e ele precisa ter mais comando sobre a loja. Tem dono de loja que tem loja, mas não tem um comando sobre a loja. Tem a loja, ele é o dono, ele é o empresário, mas ele não comanda a operação dele. Ele vive sobre as decisões de outras pessoas. É fornecedor impondo que ele precisa comprar, ditando regra de grade fechada, de mínimo de compra. Se não for isso, eu não entrego para você. É o estoque sufocado. É o gerente, é a equipe ditando que tem que fazer promoção, que tem que comprar novidade, porque o cliente está cansado de ver os mesmos produtos. Eu falo que essa daí é a maior ladainha que eu já ouvi na vida, o vendedor falando assim: mas não tem novidade, não tem novidade, tem que trazer novidade. Dono de loja, deixa eu falar uma coisa para você. Quem conhece o seu produto é só você. É só você e o seu time que olha para aquela peça todos os dias na sua loja. O seu cliente, se você começar a mudar o produto de exposição dentro do seu VM, né, dentro do salão de loja, ele vai encontrar peça que ele não encontra mesmo se ele entrar o mês inteiro na sua loja. A gente precisa trazer novidade? Sim, mas não é aquela loucura que tem gente trazendo novidade a cada 3 dias, a cada 7 dias, colocando produto novo na loja. Para que isso? Mas a minha loja ela vive de moda, tem que trazer produto. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Vai dentro de uma grande rede de varejo, vê se toda semana tem uma peça nova lá dentro. Não tem. Por isso que a gente tem coleções, por isso que a gente tem momentos certos de você trazer o produto para dentro da sua loja, entendendo, obviamente, ali como que é o seu pico de vendas. Eu não estou falando aqui só de confecção, a gente pode falar, por exemplo, de joalheria. Né? Quais são as peças que você tem que trazer no momento oportuno de pico de faturamento que você tem, na sua sazonalidade. A galera do interior dos estados, que tem picos, por exemplo, sobre sazonalidade em momento festivo da cidade, como São João, né, que tem os rodeios da vida, que isso impacta positivamente no seu negócio, que eles querem comprar mais, querem consumir. Então você precisa olhar com cabeça de dono de loja que vai decidir para dentro do seu negócio, não só operar, ficar no automático dentro da loja, e comprar menos. Comprar menos e comprar melhor. Acho que o Ariel travou, mas tá aí, né, Fabiano? Pô, e tu tá falando ali, tu foi bonzinho pra caramba agora quando tu diz assim, vou mexer no VM aqui, o meu cliente vai achar produto que ele nem sabia que eu vendia. Se fosse só o cliente, a gente Eu ia falar isso. Até o vendedor, né? O vendedor e o gerente falar, pô, isso aqui chegou agora? Não. Aí já me deixou nervoso. Ô, fila da mãe, tá aí faz 6 meses, seu corno, e você não olhou esse produto para vender. E aí ele fala, Acontece muito aí, Ariel. o Ariel Hã? fala, eu vou pra feira, eu escolho, eu faço isso, é assertividade, aí eu chego lá, o meu gerente bota lá na última prateleira, né, Ariel? Pô, mas por que não vendeu nada disso aqui que é top? Ele nem sabe que chegou, Fábio. Tá louco. Aí ainda mais se tem a loja maior que uma funcionária cuida do setor e a outra não, né? Cada uma cuida de um setor. Aí isso acontece demais, assim. Muito. Imagina as lojas, por exemplo, a gente tem clientes aí que tem lojas de 3 mil 3 metros, mil metros quadrados. né? Imagina o quanto de produto ali que a galera nem sabe que existe dentro da loja, né? Então, ou seja, treinamento, capacitação, tudo isso está englobado para dentro de uma função, né, de um empresário, de dono de loja que quer gerar resultado. E a gente está um ano desafiador. Eu falo que quem entrou em 2026 achando que vai ser um ano comum igual 2025, está vivendo parece que tá Alice no País das Maravilhas, né? Tá iludido, tá lá em Nárnia, a cabeça tá em Nárnia. Gente, não é sobre isso. 2026, ele vai ser sim um ano desafiador. E quem não for aquele empresário que está dominando o seu negócio, aquele empresário que de fato conhece seus números, sabe o que precisa comprar, sabe o que precisa vender, vai trabalhar, treinar com a equipe, vai olhar para o financeiro, vai sofrer em 2026. Fábio, eu vou quebrar? Não, não é sobre quebrar. É sobre você ganhar menos dinheiro até vendendo mais. Isso já vem acontecendo, mas o impacto vai ser muito maior a partir de agora. E você não está percebendo isso. Sabe quando
os empresários, eu não sei você que está me acompanhando aqui, mas 80% de vocês que me acompanham aqui nas redes sociais só começam a me seguir, só começam a consumir os meus conteúdos quando o seu faturamento está caindo, a sua margem está caindo ainda mais. E o seu estoque está lá nas alturas. Eles falam, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando você está vendendo bem, lucrando pouco ainda, mas você está vendendo, o dinheiro está entrando. Quando a onda começa, a maré começa a baixar, ela começa a botar a sujeira tudo para fora, né? E aí que é onde o cinto aperta e você precisa, de fato, você fala, agora eu preciso arrumar a casa. Então, eu quero deixar um convite para você que está nos acompanhando até aqui, seja no YouTube, seja no Instagram também. Eu quero deixar um convite para você. Porque o Maestria do Varejo, ele é um programa criado através de uma metodologia que eu mesmo apliquei em grandes redes do varejo, empresas que faturam mais de 100 bilhões de reais por ano atualmente. Então, eu não vou testar nada para dentro do seu negócio. O Ariel está aqui como prova do que ele foi aplicando para dentro das 7 lojas dele e que foi gerando maior faturamento, foi gerando lucratividade. Em outro momento, ele vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre o negócio, sobre os resultados que ele teve. Mas eu quero deixar um convite para você, para que você entenda que essa metodologia, dependente do seu segmento, se é moda, se é material de construção, se é ótica, se é cosméticos, ela funciona para dentro do seu negócio. Nada é teste que a gente faz para dentro do seu negócio. Tudo são ações, estratégias que geram resultados reais, práticos. Eu não vou viver, eu vou, Fábio, lá no Maestria do Varejo, eu tenho que ficar assistindo aula. Não, a gente vai pegar na sua mão. Nós vamos fazer com você. Existem vários programas de mentoria, mas o nosso programa de mentoria é aquela mentoria onde os mentores são presentes com você. A gente pega e executa as missões. E ainda eu deixo um convite para você. Se você tomar essa decisão de fazer parte do Maestria do Varejo, eu vou sentar junto com você, o Fabiano vai sentar junto com você e nós vamos criar o seu planejamento estratégico da sua empresa. E o planejamento estratégico está totalmente distanciado da metodologia. A gente vai criar um plano personalizado para a sua loja, onde você vai saber exatamente o que você precisa fazer nas principais áreas da sua empresa para aumentar a sua lucratividade agora em 2026. Para você colocar esse caixa para girar, para você transformar esse estoque parado em lucro sem você sacrificar a sua margem. Foram milhões de reais que eu transformei em estoque parado em caixa sem sacrificar margem, porque vender é fácil. Eu vou lá e boto tudo com 70% de desconto, passo o ano inteiro fazendo promoção, mas que preço? Eu só vou drenar a sua margem, acabar com a sua lucratividade, acostumar, viciar o seu cliente em promoção, e não é sobre isso. Eu não sou contra a promoção, eu sou contra a promoção sem estratégia. E dentro do Maestria do Varejo, a gente vai trabalhar com você os principais pilares de gestão de loja. A gente vai entrar em compras, a gente vai entrar em metas, a gente vai trabalhar com a sua equipe de vendas, fazendo com que o seu vendedor consiga ter maior conversão, fazendo com que a linguagem de margem chegue até o seu vendedor, que o seu vendedor foque em produtos que vão gerar lucratividade, que o seu vendedor consiga aumentar o seu ticket médio, vendendo produtos rentáveis, que o seu vendedor perca aquela mania de vender só produto promocional, porque a gente treina a sua equipe, a gente treina o seu gerente de loja, a gente trabalha com você trazendo uma visão estratégica dentro do seu planejamento de compras atrelada à sua meta. Você vai saber o quanto comprar, como comprar, de quem comprar, em que momento comprar. E eu vou trabalhar ainda mais com você. Eu vou trabalhar no afunilamento da sua estrutura mercadológica, que é o agrupamento de produto por semelhança, onde a gente vai destrinchar quais são os fornecedores que dão margem, quem são os fornecedores que não dão margem para você e que a gente precisa botar para fora, quais são os grupos de produto que faz sentido você manter dentro da sua loja e quais são os produtos que você não tem mais como condição nenhuma de manter esse negócio na sua empresa e você ainda está com esses produtos na sua loja, comprando mercadoria e ele nem representatividade ele tem dentro da sua loja. O Ariel já passou por isso, né, Ariel? Ele teve que tirar uma categoria de produto na loja e quando ele tirou essa categoria, a empresa cresceu 18%. Então, deixa um convite para você. Se você quer acessar o Maestria do Varejo, comenta aqui embaixo.
Dentro aqui no YouTube ou aqui no Instagram, comenta aqui, ó, maestria, e meu time vai entrar em contato com você. Nós vamos marcar uma reunião, onde nessa reunião nós vamos entender exatamente com você quais são os seus desafios. E quando a gente entender, a gente vai montar um plano e vamos apresentar para você o que a mentoria pode fazer em prol da sua empresa e qual resultado você vai obter nos próximos 12 meses. Não é conversa fiada, é plano e execução, para que você consiga, de fato, passar por 2026 gerando um resultado. Então, só você comentar aqui e deixando um convite para quem chegou agora, para quem está assistindo no gravado, toda segunda-feira, às 7h57 da manhã, tem o Café com Lucro no Instagram. Então, a galera do YouTube já saiba que vocês vão lá para o Instagram toda segunda-feira, às 7h57, onde Fabiano, a gente vai estar aqui, vamos trazer convidados, vamos trazer Ariel, vamos debater aqui estratégias para que vocês possam ter resultado para dentro da sua loja. Falei, pessoal. 7h57, porque é comigo. Se fosse com o Ariel, podia ser às 5h57, que ele acorda às 4 da manhã com as galinhas lá, né? O Ariel, ele tem rotina. Antes dele ir para a loja, ele vai lá no curral, ele tira o leite da vaca. Aham. Aí depois ele vai para a loja. Pô, aí eu ia ser. Só tinha que ser um polvo daí, né, cara, pra fazer tudo isso. Valeu, gente. Abraço. Obrigado aí, Ariel, Fabiano. Boa semana para vocês. Deus abençoe grandemente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.